Vou ter mais uma vez uma alegria enorme conversar com uma figura maravilhosa. Você sabe, Paulo, outro dia eu estava no meu arquivo, peguei uma entrevista que eu fiz com você na TV Bandeirantes, rapaz, já tem Caramba, tempo demais, rapaz. verdade. E aqui na rádio a gente sempre conversou e é uma alegria enorme falar com você. Você está bem, Paulo? Tudo bem. E prazer enorme falar com você também, Marcos. Sempre nossas conversas são ao vivo ou à distância muito agradáveis e muito bacanas. Eu gosto muito. Paulo, você lançou um livro, rapaz, agora, sobre um assunto que eu fiquei muito chocado e muito interessado em saber essa história terrível, né? A investigação da Polícia Federal, recurso final, a investigação da Polícia Federal que levou ao suicídio de um reitor em Santa Catarina. Paulo, fale aí um pouco para a gente sobre essa história, esse livro. Conte aí para a gente como foi. Legal. Então, eu morei durante 20 anos em Florianópolis, Eu né? me O tempo que eu lembro. fiquei no Roda Viva da TV Cultura. Hoje estou me dividindo um pouco entre Portugal e o Brasil. Hoje, nesse momento, estou no Brasil, mas em São Paulo. E, e eu acompanhei, como grande parte dos brasileiros, o noticiário do dia 24 de setembro de 2007, quando a imprensa toda divulgou e reproduziu as informações que a Polícia Federal tinha colocado no Facebook dela, dizendo que tinha desbaratado uma quadrilha que havia roubado 80 milhões de reais na Universidade Federal de Santa Catarina, dinheiro do ensino à distância, e que o líder dessa quadrilha era o reitor da universidade. Eu confesso para você que naquele momento, quando eu vi a notícia, eu fiquei espantado, pensei, caramba, como é que um reitor consegue roubar 80 milhões de reais? Não sabia naquele instante que o reitor eu já conhecia, ele foi assessor político lá em Florianópolis, e a primeira vez que eu passei por lá, nos anos 80 ainda, eu conheci pessoalmente, ele esteve na minha casa, e muito menos que essa história ia ter um desfecho terrível 19 dias depois. O que aconteceu? Mais de 100 policiais da Polícia Federal fizeram uma operação, daquelas operações que estavam na moda em 2017, chamada Ouvidos Moucos, e recuperaram documentos da universidade, convocaram pessoas para depor coercitivamente e prenderam 7 pessoas da universidade. O reitor, um funcionário e 6 professores. Né? E essa acusação dos 80 milhões de reais foi imediatamente colocada no Facebook e aí repercutiu na mídia do jeito que você sabe que hoje em dia as coisas repercutem com uma velocidade tamanha que muitas vezes você não sabe nem como é que começou aquela história. Bom, um ano depois, eu estava atrás de uma história para contar num novo livro e um amigo me disse, cara, por que você não conta essa história do reitor da universidade? Por quê? Entre a notícia e o dia 2 de outubro de 2017, o reitor havia passado por uma roda viva terrível, desculpe a comparação, e acabou saltando do 7º andar do shopping de Florianópolis de cabeça e deixou um bilhete dentro do bolso da calça que dizia: minha morte foi decretada no dia em que foi banido da universidade, porque ele havia sido proibido pela justiça de voltar para a universidade, ficou preso durante mais de 24 horas, foi submetido à revista íntima, algemado, acorrentado pelos pés, usou o uniforme de preso, colocado junto com os outros detidos ali numa jaula do lado de fora da prisão até ir para o presídio de segurança máxima, e essa prisão, autorizada pela justiça, foi depois revogada por uma outra decisão judicial, mas o estrago estava feito. Né? E eu resolvi ir atrás da história, conhecer a história. E são mais de 20 mil páginas de documentos de inquérito policial, inquérito do Ministério Público, da Corregedoria da Universidade, enfim, uma papelada enorme. Entrevistei mais de 50 pessoas e busquei contar a história. Resumo da ópera, que eu verifiquei. E, na verdade, nenhuma das acusações feitas contra o reitor ficava de pé, a começar pela dos 80 milhões de reais, que era o dinheiro todo que a universidade tinha recebido
para o ensino à distância, era impossível qualquer pessoa roubar aquilo, porque o dinheiro vai para a conta dos professores que davam cursos no ensino à distância, como bolsa, né, e não tem como fazer. Então, resolvi escrever o livro que está aí, hoje, meio que resgatando um pouco essa história impressionante. Paulo, e aconteceu alguma coisa com essas pessoas que fizeram essa operação, fizeram esse alarde, submeteram ele, o reitor, um homem respeitado, a todo tipo de vexame e até proibir de entrar na universidade? E levou ele ao suicídio. Acontece alguma coisa com eles? Ou pelo fato da gente estar no auge da Operação Lava Jato, aquela coisa maravilhosa que a Rede Globo, no Jornal Nacional, eram 50 minutos sem intervalo, com aqueles tubos podres jorrando dinheiro, e o povo transformando a Lava Jato e Sérgio Moro nos heróis nacionais, afinal, acabou a corrupção. E aí, Paulo, fica por isso mesmo, sabe? O que é que você acha disso? Olha, até agora não houve nenhuma punição. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a ação da delegada que comandou essa operação, delegada Érica Marina, que, aliás, é a autora do título da Operação Lava Jato, participou da Lava Jato e depois foi deslocada para Santa Catarina, né? E mais do que isso, recentemente, há poucos dias atrás, a Vaza Jato, né, do Intercept, essa publicação online aí, brasileira, revelou diálogos entre o procurador Dalton Dallagnol e a delegada Érica Marina, depois da morte do reitor, que revelam uma espécie de descaso pelo suicídio, mas mais do que isso, que indicam, né, a intenção da delegada de fazer uma lava-jato na universidade, na educação, que ela achava que ali estava o financiamento político do PT, do governo, do partido do governo, etc. Então, não houve nenhuma punição. O caso segue na justiça, por enquanto ainda nas mãos da juíza que determinou a prisão dos 7, né, que foi revogada por uma decisão de uma colega dela 24 horas depois. E eu não sou juiz, né, e nem quero me fazer aqui em definir o que as coisas devem, como as coisas devem ser, mas tenho a impressão de que, se houve alguma mudança, foi no clima, e que a decisão trágica do reitor, né, de cometer o suicídio achando que a imagem dele não seria mais resgatada, influenciou para que a gente tenha hoje no Brasil um entendimento mais claro de que não dá para colocar, digamos assim, o peso que se colocava nas operações tipo Lava Jato, né, e nem muito menos pré-julgar qualquer pessoa. Eu diria, nem qualquer pessoa, e não deveria pré-julgar também qualquer instituição. E aí eu incluo a Polícia Federal, a imprensa, o Ministério Público e a universidade. Porque hoje, do jeito que o Brasil está, é muito fácil as pessoas julgarem e a condenarem uma instituição como um todo, né? E eu não quero fazer isso, e acho que o que a decisão do reitor absolutamente radical e muito influenciada, obviamente, pela depressão que ele estava vivendo naquele momento, levou, e que impactou muito a coisa, foi colocar isso em discussão e até acelerar a votação de uma lei que acabou levando o nome dele, que busca, vamos dizer assim, coibir o abuso de autoridade. Mas a gente ainda está no Brasil longe de ter uma estrutura mais consolidada que permita a gente, digamos assim, condenar, digamos, investigar, né, punir os crimes, as irregularidades, etc. Mas, ao mesmo tempo, dando o direito de defesa. Porque ele não foi ouvido antes de ser preso, né? Ele foi acusado de obstrução de justiça e não tinha tido nenhuma decisão por baixo do pano. Ele fez tudo às claras. E ele não se mede a participação dele em qualquer irregularidade. Há uma discussão sobre R$7 mil. Dos 80 milhões,
R$ 7.000, que era um dinheiro que ele teria recebido de um outro professor, ligado ao grupo, e que dizem que é empréstimo, outros dizem que foi uma maneira de beneficiar. Agora, entre isso e o que nós noticiamos, jornalistas, há uma distância enorme. Eu estou conversando com o jornalista e escritor Paulo Marcum. Ele é autor de 8 documentários, 12 livros, durante muitos anos dirigiu competentemente, como sempre, o Roda Viva, e agora lançou esse livro, Recurso Final, investigação da Polícia Federal que levou ao suicídio de um reitor em Santa Catarina. Paulo, nós vivemos nessa época aí da Lava Jato, o povo influenciado pela história de que a elite nunca foi presa, só preto, pobre da periferia, o que é verdade de um lado, não é? E, do outro lado, a grande mídia, sobretudo a Rede Globo e outras, deram uma importância a isso e transformaram, sobretudo, o juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, agora ambos candidatos têm direito, são cidadãos brasileiros, à eleição. Mas transformaram em heróis, em justiceiros, e valia qualquer coisa. Eu entrevistei Sérgio Moro aqui, tem uns 10 dias mais ou menos, e eu perguntei a ele algumas coisas. Por exemplo, você se acha responsável pela eleição de Bolsonaro? Não. Você aceitou ser ministro Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno? Ele disse sim, aceitei. Terceiro, você fez aquela coisa toda com Lula, aquela coisa espetaculosa de primeiro levar ele lá para o aeroporto de Guarulhos, dentro daquela espalhafato e tudo. Ele acha que tudo foi normal. E divulgar uma conversa sigilosa da presidente da República em pleno exercício, que é proibido constitucionalmente. Ele aí deu uma desculpa porque achava que era importante, e eu mostrei ele, mas o Supremo Tribunal Federal alisou todas as coisas que você fez ilícita, ilegalmente. E agora ele é candidato a presidente da República, né? E acha que essa bandeira anticorrupção vai pegar essa coisa toda. Eu fico pensando nisso aí, Paulo. E você acha que existe ainda esse clima no Brasil de que nós precisamos de um justiceiro, não é? Que Bolsonaro disse que ia fazer a nova política, que não ia ceder nada a ninguém, etc, etc, e a gente viu que não é nada disso. Você acha que o clima dessa eleição próxima agora vai ter esse tipo de importância? Mário, eu deixei de ser comentarista político em 2012 por uma decisão pessoal, porque eu cheguei à conclusão, não estou brincando não, é que eu não entendia nada desse cenário e tinha muito pouca informação, né, para ficar pontificando. Na época eu trabalhava numa emissora de TV em São Paulo, depois de ter saído da TV Cultura. Então, a minha bola de cristal está muito enferrujada, digamos assim. Mas eu diria o seguinte: o clima não é o mesmo, né, obviamente. Agora, o que preocupa a mim mais até do que a questão específica daqueles que apostam na luta contra a corrupção acima de tudo, né, e que consideram que só isso resolve o Brasil, é o fato de que uma parcela do eleitorado ainda acredita num político que está no poder, o atual presidente da República, que já deixou claro a disposição de não cumprir a regra do jogo se ele não ganhar o jogo. Essa para mim, é a preocupação central, né? A ela se acopla essa outra do debate, da discussão sobre como combater a corrupção, né? Eu acho que o debate político não está no momento no Brasil para a grande maioria da população que está enfrentando a pandemia, a crise econômica, o desemprego, tudo isso que a gente já sabe e que é terrível, né? Eu voltei de Portugal depois de quase 3 anos
e fiquei chocado com o que eu vi. Já tinha ouvido relatos assim, mas o Brasil está de cabeça baixa, né? O Brasil está triste, né? Tá assustador em certos aspectos, principalmente as grandes cidades, né? E com todas as dificuldades que eu tenho para me deslocar, justamente por conta da pandemia, do fato de ser grupo de risco, essa coisa. Mas eu acho que no momento em que o debate político for realmente a chave da questão, e isso está se aproximando, né, porque a gente sabe que a campanha política tem uma dinâmica própria, eu espero que essa questão seja colocada. Ou seja, de que maneira nós temos e podemos combater a corrupção, porque isso é necessário, de que maneira nós devemos e podemos fazer com que os culpados sejam punidos e não escapem pelas mil falcatruas e manobras jurídicas que quem tem bons advogados consegue, porém, garantindo o direito de defesa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, assegurando que não se condene as pessoas antes do julgamento, né, definitivo, e, finalmente, de que essa questão esteja no jogo, no conjunto dos temas de mudança do país, né? Porque nós temos que enfrentar outras questões, além da corrupção, que é muito importante, e essas questões parecem secundárias, né? Obviamente, eu não acredito em Salvador da Pátria já faz muito tempo, né? Muito menos aqueles que deixam claro no seu trajeto o que fizeram. Eu acho que o ex-juiz Sérgio Moro ele tem uma trajetória recente que é muito evidente. Quer dizer, ele deixou de ser juiz para ser, em primeiro lugar, parte do governo, ainda antes mesmo da posse do presidente, numa eleição em que as decisões do juiz Sérgio Moro influenciaram fortemente, e depois, né, tornou-se consultor de empresa de consultoria internacional, né, trabalhando, o que indica, para empresas que foram afetadas pela Lava Jato, né, e agora se apresenta como candidato. Então, não acho que vai ser fácil para ele se passar como paladino. Se houver liberdade de expressão, que hoje há, e se houver garantia dos resultados eleitorais serem, digamos, cumpridos, né, eu acho que nós estamos já num bom caminho. O resto das questões, quem vai decidir é o povo brasileiro. Eu torço para que ele decida da melhor maneira possível. Paulo, esse seu último livro já está disponível, inclusive, em forma eletrônica, tudo? Sim, com certeza. Pela editora Objetiva, que é do grupo da Companhia das Letras, está nas livrarias e também no formato digital. Eu diria uma coisa importante que eu acho o seguinte: eu não quis fazer um libelo. O livro não condena ninguém. Sim. Eu busquei a todo custo entrevistar todas as pessoas importantes. 4 delas, das mais importantes, não quiseram falar. O filho do ex-reitor, do reitor falecido, né, que é professor da Universidade Federal, que deu pouquíssimas entrevistas e não quis falar, era contra o livro, lamento muito. A delegada que comandou o inquérito, Érica Marena, o corregedor da universidade, que teve um papel muito importante, Rodolfo Rica do Prado, e uma professora chamada Thaisa Dias, que foi uma das denunciantes da suposta quadrilha. Eu tentei muito, conversei com essas pessoas, né, várias vezes, os 3, sem ser o filho do reitor, toparam falar, depois voltaram atrás. Eu lamento muito, porque eu acho que o importante era reconstituir essa história, né? Eu não acredito em jornalismo isento, de que eu fiz a coisa como se fosse um sujeito imparcial totalmente. Não, mas eu procurei fazer, vamos dizer assim, com uma certa, não tem como escapar dessa palavra, honestidade intelectual, claro, e mostrar o que está nos autos, que está contido nas investigações, nos interrogatórios, e desse emaranhado de documentos, de papéis, de entrevistas que eu fiz, o que surge é uma mistura de uma disputa política interna da universidade, irregularidades de segunda linha, né, e esse clima que o Brasil estava vivendo, que eu acho que embalou tudo isso, empacotou tudo isso de uma maneira absolutamente trágica, que levou ao suicídio do reitor. Um cara super pacífico,
um sujeito que acreditava no diálogo e no consenso, né? Um sujeito que foi eleito, para você ter uma ideia, com um apoio que ia do PCdoB à maçonaria, né? E ele ganhou uma eleição lá para reitor, ele virou reitor em 18 anos, ele terminou a faculdade tardiamente, porque ele tinha abandonado, e em 18 anos virou reitor. Então tinha uma expectativa em torno dele que nada fazia levar e nada faz dar a impressão de que tivesse ser esse monstro que a operação desenhou. E que foi, vamos dizer assim, exposto à execração pública com a participação dos jornalistas, e isso é muito grave. Paulo, muitíssimo obrigado, viu? É sempre muito, muito bom mesmo conversar com você. Parabéns, um abraço, amigo, para você e a gente continua por aí conversando. Isso aí. Eu agradeço muito, Mário, e digo que admiro muito você, segurando a peteca aí, o rojão, com pandemia, sem pandemia, sempre na mesma toada, porque eu acho que é isso que a gente consegue fazer, né? No nosso quadradinho aqui, fazer as coisas e torcer para que o mundo ande para frente.